noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Sempre muito bom, né? Nós nos reunirmos nesse cantinho aqui pequenininho, mas com tanta profundidade, porque a gente é meio mitidinho e a gente chama esses grandes assim, né? Para virem conversar conosco e dar e trazer seus conhecimentos, que é tão maravilhoso e importante, né? Nós estamos hoje recebendo aqui o nosso querido Dr. Humberto Vasconcelos Filho. Teve a bênção, não é, de ter um pai maravilhoso, professor Humberto, que está aqui sempre conosco também. E hoje ele vai trazer um tema importantíssimo, amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, vamos nos conectar nesse momento todos, para que possamos criar um ambiente de mais harmonia ainda, mas principalmente a serenar os nossos corações, entrando dentro de uma grande conexão de amor e de luz. Mestre Jesus, Senhor Divino, graças te damos, Senhor, pela felicidade de termos escolhido hoje aqui estar, sabendo o cuidado, a amorosidade, o preparo de todos os amigos espirituais, fazendo este ambiente tornar-se cada vez mais um ambiente de acolhimento espiritual, onde cada um teve também a possibilidade de aceitar esse convite íntimo para hoje entrar dentro dessa conexão com o teu Evangelho, que é uma bússola para as nossas vidas. Agradecidos estamos, Senhor, por todas essas conexões de pensamentos cheios de vitalidade, de coragem, de perseverança, que ao adentrar uma casa, um templo espírita, religioso, nós podemos acessar da espiritualidade que sempre, de uma forma amorosa e presente, tenta impulsionar dentro de cada um que optou por aqui estar. Que possamos ter hoje, através das palavras e do pensamento do nosso amigo, palavras que serão estímulos para continuarmos a nossa busca de mergulho íntimo, identificando as nossas necessidades como espíritos imortais, mas sabendo que tu, Senhor, és o nosso farol diretor para as nossas vidas, sanando as nossas dúvidas e redirecionando, verticalizando os nossos pensamentos. Que possam todos sentir-se acolhidos, que possamos ter uma palestra cheia de amor, de paz, sabedoria, aprendizado e muita luz. Se conosco, Senhor, hoje, agora e todo sempre. Que a paz e o amor do Mestre Jesus continue conosco. Vocês já ouviram essa frase alguma vez na vida ou já pronunciaram? Amar ao próximo como a si mesmo. Já pararam para pensar nela de verdade mesmo? Este é o desafio que a casa me propôs. Ela diz que essa casa é pequenininha, mas essa casa é muito maior do que nós podemos imaginar. É um ponto de luz para a espiritualidade que está tendo muito trabalho no mundo de hoje. E cada ponto de luz desse é fundamentalmente importante para todos nós. Eu tenho feito muita reflexão a respeito da religião e da religiosidade, justamente porque todo o pensamento religioso navega dentro desse eixo aqui. Independente da crença, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E não é só um pensamento religioso, é um pensamento filosófico também. Toda a filosofia busca essa compreensão. Mesmo antes de Jesus, né, os filósofos antigos já tinham essa leitura, tanto que eles são considerados precursores do cristianismo. Para que o cristianismo viesse, veio uma leva de pensamentos que nos colocaram para
justamente para pensar. E como eu tenho feito muita reflexão e tenho lido algumas coisas sobre as religiões, eu tenho descoberto esse eixo que tem o amor como o grande catalisador de tudo. Mas nós ainda não temos dentro de nós, e eu falo especificamente por mim, a compreensão exata do que significa amar ao próximo como a si mesmo. E eu dividi a nossa fala em 3 partes, espero que dê tempo, porque o tempo é meio tirano, para que a gente possa ter a compreensão do ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. E ame ao próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. E isso está gravado na nossa mente, mas não está debulhado no nosso pensamento e muito menos repercutindo em nossas ações. E eu suspeito que saiba, ou pelo menos imagine, por que a gente não consegue ainda traduzir isso em efetividade. Então, premissas sobre a nossa natureza, amar a si mesmo e amar ao próximo. São os 3 degraus que eu quero percorrer hoje. Compreender e compreender-se, compromisso conosco e compromisso com o próximo. Primeiro degrau é quem somos nós, ou o que somos nós, para ser assim mais aberta a discussão, né? E nós ainda não temos sequer a noção de nossa natureza e de nosso tamanho. Como nossa querida amiga diz que a casa é pequena, não é, a casa é gigante, porque a gente não consegue perceber o tamanho nem nosso, nem do que está em nosso entorno. O próprio corpo físico é uma máquina tão fantástica, tão poderosa, tão bem construída, que é praticamente impossível imitar todo o sistema de funcionamento do corpo físico nosso e dos outros animais também, né, que não tem o princípio da inteligência, mas tem um sistema de defesa, um sistema de proteção, um sistema de resolução de si mesmo, que é gigantesco. Então, para que a gente comece a nos conhecer, não é? A doutrina espírita levantou o véu. Eu digo doutrina porque o espiritismo, na minha humilde concepção, ele não foi criado para ser religião. Nós instituímos uma religião dele. Ele é tanto que o senhor Allan Kardec escreve filosofia espírita. Ele é um aditivo ao pensamento religioso. Ele é um elemento de iluminação do pensamento religioso. Na verdade, ele se encaixa em qualquer tipo de sentimento religioso que seja sincero e que queira descobrir, para além das versões de cada um, a verdade. Porque, de fato, ele teve a coragem, a ousadia, quase a implicância de levantar o véu sobre muitas coisas que estavam escondidas por reservas de mercado, eu gosto de dizer isso. Você não pode, isso é dogma, não posso discutir, você tem que obedecer. Só que a verdade, ela não se guarda dentro de uma caixa, ela quando eclode, ela ilumina tudo. E a doutrina espírita não quer ser dona da verdade, não, quer ajudar que a gente conquiste o conhecimento dessa verdade. É uma ferramenta. Criamos como religião, mas eu encaro como filosofia e doutrina, filosofia e ciência. Também religião, não vou negar que eu professo a religião espírita com muito gosto, porque ela responde às grandes perguntas que eu tenho dentro de mim. Mas, para que a gente possa ter essa compreensão da natureza das coisas, a doutrina espírita nos revelou alguns pontos que eu chamo de premissas. A primeira delas é Deus. Existe, não existe, acredito ou não acredito? Eu costumo dizer aos meus amigos, colegas, ouvintes, quem tem a paciência de me ouvir, independente da sua crença ou da sua descrença, independente do que você imagine ser ou não, a natureza nossa é igual para o ateu
é igual para o espírita, é igual para o protestante, é igual para o shintoísta, o hindu, o maometano. Você acredite no que quiser, mas algumas leis submetem todos nós. Então, eu não acredito nisso. Não precisa você acreditar, precisa você abrir a possibilidade de ser. Será que tem vida depois da morte? Outro dia conta-se que Ariano deu essa resposta. Ariano nunca teve, até onde eu sei, pensamento materialista. Ele era uma pessoa muito religiosa, mas perguntando isso a ele já idoso, ele teria dito, não sei se é verdade, mas é o perfil dele. Olha, na idade que eu estou, eu vou apostar que tem vida após a morte, que é muita implicância minha chegar, né? Ele já estava perto dos 80, com essa descrença toda, mas na verdade, embora faça o perfil cômico dele, a gente sabe que ele tinha muita religiosidade, claramente. Então, independente da sua crença, algumas coisas são. Embora você não perceba, já é, assim, uma convicção filosófica, raciocinada. A primeira delas, e muita gente não acredita nele, é Deus. Soberanamente justo e bom é assim definido, e a providencial sabedoria das leis divinas se revela nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, não permitindo essa sabedoria que se duvide da sua justiça nem da sua bondade. O homem fez uma figura de Deus, um velho de barbas brancas, e tá bom, nos conforta saber pelo menos que é um idoso mais experiente e tal. Mas ele é muito mais do que essa figura humana que nós criamos dele. Quando a gente olha o reflexo da própria criação, de tudo, a inteligência que há por trás de tudo que existe. Eu gosto de dar o exemplo da floresta amazônica, na sua pureza, na sua originalidade. Lá tem vida, lá tem morte, lá tem decomposição, lá tem tudo o que acontece em todos os ambientes, mas ela originalmente você nem percebe nenhum descompasso. Tudo tem um propósito, tudo tem uma resposta. O animal que ajuda na decomposição, a vida dos seres, a harmonia que existe no ecossistema todo, denota uma inteligência por trás disso, né? Ou que criou isso tudo. Mas as pessoas resistem. Não precisa que você acredite, precisa que você pare para pensar. E a doutrina espírita incentiva esse pensamento a partir do momento que pergunta o que é e investiga mais a fundo o que era pergunta proibida. Perguntar alguma coisa de Deus era um pecado. Não, vamos parar para pensar, vamos raciocinar. Se existe um princípio inteligente, se existe uma natureza inteligente que criou, lógico que tem limitação nessas cogitações, que você vai acabar dizendo, e quem criou Deus? Aí trava. Trava porque a gente não tem a dimensão de raciocínio para compreender a natureza de tudo, mas já somos maduros o suficiente para admitir a hipótese de que existe um ser soberanamente justo e bom e suas leis, principalmente suas leis que a gente vai explorar um pouquinho aqui. Segundo ponto fantástico, esse é mais agudo do que tudo, é o livre-arbítrio, que nós temos até de não acreditar, até de desdenhar, até de se opor de forma leviana às verdades. Eu conheci uma pessoa que eu dizia assim, esse teto é branco, ela fez, eu não acho que é branco. Aí eu disse, mas o teto é branco. Se eu posso achar diferente, pode. Ela não me disse qual foi a cor que ela achou, mas implicava de dizer que não era porque queria pensar diferente. Você tem livre-arbítrio para pensar diferente. Sem o livre-arbítrio, a propósito, seríamos apenas máquinas irresponsáveis, sem culpa pelos erros cometidos ou méritos pelas conquistas realizadas. Pelo livre-arbítrio, o homem, mesmo que coibido fisicamente, será sempre senhor dos seus pensamentos e de suas aspirações, pois ninguém pode interferir em nossas consciências. Nosso querido Emmanuel diz isso de forma clara. Você é responsável por você e ponto. Tanto na conquista como nas faltas, porque você é dotado de discernimento, de livre-arbítrio.
Óbvio que a gente tem pessoas que têm limitações no próprio livre-arbítrio, que têm limitações na cognição. Todos esses casos ao invés de ferir a regra, eles reforçam a regra. Você é responsável na medida de seu conhecimento, de sua responsabilidade mesmo. Então, o aborígene que come o outro, que pratica o canibalismo, dentro da cabeça dele, aquilo é a coisa mais correta do mundo, que ele precisa se alimentar. A medida da responsabilidade dele vai ser na medida da consciência dele. Mas seja quem for, é dotado de livre-arbítrio. Inclusive, o nosso Emmanuel diz uma frase que eu adoro: não abra mão de fazer conscientemente suas escolhas, que se você não fizer, a lei vai fazer por você. Lei de causa e efeito, lei de ação e reação, que já é fisicamente provada. Se você abdicar de fazer suas escolhas, a natureza vai fazer por você. Então, se eu não escovar os dentes, a natureza vai fazer com que você um dia sinta os reflexos dessa falta de orientação de higiene e vai empurrar você para tratar, porque a dor virá como consequência. Isso é vingança? Isso é perseguição? Não. Isso é um mecanismo de progresso a que nós estamos impelidos a seguir, que nos empurra a admitir e a praticar esses cuidados, porque se nós não o fizermos, a lei vai dar uma resposta nos convencendo a fazer. Nós somos espíritos. Tem gente que não gosta nem da palavra, que tem medo. Eu sou espírito, eu não quero ver um espírito. Então não olhe no espelho, porque você é a sua natureza é espiritual. Somos seres eternos, envergando temporariamente uma forma física, à maneira de um servidor vestindo uniforme de trabalho, diz Emmanuel, francamente deteriorável e passageiro. Eu já aos 64 já vejo o quanto ele é deteriorável e passageiro. Eu quero que estrague mais um pouco, por ficar mais tempo aqui. Mas a gente percebe, quando para pensar, eu sou só isso, eu sobrevivo a isso. Pode parar para pensar e imaginar como é lógico o mecanismo que coloca você como sobrevivente a esse mergulho aqui na Terra. Ah, não acredito. Então espera um pouquinho só, que daqui a pouco você vai descobrir essa natureza. Eu não faço mais discussão teológica, não. Eu coloco, pare para pensar, observe para você todo o conhecimento, todo o amor que construiu, todas as relações, tudo que você representa para você e para os outros, se isso pode ir para o lixo, ou de que serviria toda a lógica da vida se nós não tivéssemos a oportunidade de buscar sempre o acerto e evoluir. Seria algo plenamente inservível. Conhecimento, o amor, as relações, tudo isso ir para o limbo. Então, pare para pensar na hipótese de continuar vivo depois do corpo físico e de ser de natureza espiritual mesmo. Reencarnação. Esse é um tema que isso bota muita gente para torcer o nariz e o estômago. Mas, para mim, é o mecanismo mais perfeito de justiça que existe. Muita gente faz errado e sai rindo, muita gente faz certo e sai chorando, né? E não entende. Muitas diferenças e indiferenças que tem no mundo também são inexplicáveis, a não ser pelo mecanismo da reencarnação. A palestra não é de reencarnação. Se fosse, eu ia verticalizar mais o comentário. Progresso como lei divina. Que somos retornando ao fronte. Quem somos retornando ao fronte, sempre que necessário e possível. Indispensável corrigir-nos naquilo que erramos, replantar dignamente a leira do destino que relegamos outrora ao relaxamento, levantar aqueles que impelimos à queda, amar aos que aborrecemos, acender alegria nos corações que encharcamos de lágrimas. Se não houvesse o mecanismo da reencarnação, todos os nossos, como dizem os gozadores, equívocos, não tem essa expressão, né? É um equívoco. Todos os nossos equívocos ficariam sem paga e sem utilidade. Fiz errado mesmo e daí? Mas não, né?
A reencarnação é a oportunidade de a gente acender alegria nos corações que encharcamos de lágrimas, de a gente amar a quem aborrecemos. É muito sutil isso, né? A gente é instado a amar até os nossos inimigos de vidas passadas que nascem dos nossos ventres hoje, com todas as inconformidades e incompreensões, mas você já está amando sem saber, né? Muitos deles. E começar a consertar tudo que erramos. Então, sob esse ponto de vista filosófico, puramente filosófico, para não dizer outras expressões, porque hoje a reencarnação é inclusive provada cientificamente. Quem quiser aprofundar isso, estude um pouco de Robert Lanza, que é um dos 3 maiores cientistas da humanidade hoje. Ele tem teses e provas científicas de que a consciência, ele chama de consciência, não chama de espírito, a consciência sobrevive ao corpo e volta a se manifestar. E já tem diversos relatos dessa consciência e de diversas pessoas que narram com convicção que já estão em outra jornada e se lembram da jornada anterior. Mas a gente aprofunda o tema quando chegar a hora. Futuro. Futuro não é surpresa atordoante, é certeza matemática, não é? Ação e reação, causa e efeito. Todos nós estamos aqui porque é o resultado da soma de nossos esforços. Ninguém vê uma pessoa numa condição de dizer, Tandan, como é que você chegou aqui? Você, de uma certa forma, cuidou ou se descuidou, mas você planta, projeta. A gente estava conversando sobre uma pessoa que projetou de forma milimétrica o seu futuro e chegou lá. Então, o futuro existe e é resultado da soma de nossas ações ou inações. Para finalizar esse contexto que a religião espírita, e aí religião espírita sim, que a filosofia espírita sim, que a doutrina espírita traz, a gente traz a dor. Não temas a dor na escola da vida e recolhe em silêncio as bênçãos que se faz emissária. Dor, dificuldades, desafios, lições, limitações, desacertos são aprendizados auridos na escola da vida. E se a gente for parar para pensar no mecanismo humano, qual é a primeira reação dele quando algo está errado? Ele dói. Ele dói, ele dá sinal. Na nossa vida emocional também, na nossa vida moral também, na nossa vida espiritual também. A dor é uma companheira fiel. Isso não quer dizer que eu vá buscar a dor, não, porque isso seria desinteligência. Mas toda vez que começa a incomodar você, é uma notícia de que você precisa mudar. Isso acontece fisiologicamente, fisicamente, acontece, como eu disse, espiritualmente, acontece emocionalmente. Alguma coisa está errada comigo, que eu estou passando por algumas dificuldades e algumas dores. Missão, experiências, lições. Nem tudo é lei de causa e efeito. Também Emmanuel nos disse essa frase e eu fiquei muito pensativo. Cumprir tarefas, aprender e servir mais e melhor define a encarnação de muitos missionários e aprendizes. Porque a gente joga tudo para o passado. Eu devo ter, como diz alguns, cuspido na cruz para estar sofrendo isso, etc. Muitas de nossas tarefas não são necessariamente respostas ou dívidas, são proposições nossas também. Eu quero sair daqui, como eu sempre digo, melhor do que cheguei e deixar a terra melhor do que encontrei. Eu adquiri essa consciência. Então, as renúncias. Outro dia eu estava vendo aquele ator Adam Sandler, que ele nada contra a maré, porque ele é um homem milionário e se comporta como um homem sem posses. Não é nem humilde, que humilde eu já sei que ele é. Ele se comporta e ele é visto como um patinho feio dentro das estrelas de Hollywood, porque todo o esforço financeiro dele, ele reverte para doar para os outros. Ele tem uma casa humilde, um carro simples, as roupas dele são até para chamar a atenção de tão desconformes com o bolso dele, mas é uma figura que entendeu que a tarefa dele, além de divertir as pessoas com suas atuações sempre muito bem postas, é a de contribuir com a melhoria do mundo, além da diversão. Então,
as pessoas, às vezes, muitas vezes, já nascem com esse chip ou adquirem essa consciência. E, por fim, a vida não cessa. É um bem permanente. Vivemos 2 mundos num só. Bom senso é palavra de ordem porque nós interexistimos. Nós somos espírito e somos matéria. Vai chegar uma hora na nossa vida, e na minha está chegando já, de eu não precisar de tanta roupa, de tanto sapato, de tanta bolsa, de tanta coisa, que a vida vai se tornando cada vez mais simples. Para o idoso de 90, eu convivo muito bem com um, ele diz assim: papai sempre foi muito diferente, porque quando ele era jovem, ele foi para uma liquidação e comprou 4 calças idênticas da mesma cor e tudo. Aí mamãe disse: você vai para um negócio, compra 4 calças idênticas, mas eu gosto dessa cor. Mas todo mundo vai dizer que você só tem essa roupa. Qual é o problema de eu só ter essa roupa? Eu gostei da calça, eu gostei do caimento, gostei de usar. E gosto da cor, então pronto. Não é? Então, a gente vai vendo que a simplicidade da vida vai chegando e você vai abrindo mão de muita coisa. E no finzinho mesmo, só Deus sabe quando você amadurece o suficiente, você vê quantas necessidades você criou que podia ter aberto mão delas, né? Podia ter aberto mão delas. Mas, vou falar rapidamente aqui porque o relógio está correndo. O bem e a verdade sempre irão triunfar. Melhor nos adaptarmos aos preceitos da vida o quanto antes, aderindo a um comportamento voltado para amar, perdoar, servir e progredir, ratificando nossa condição de co-criadores de Deus na humanidade. Essa é uma regra de ouro. O bem e a verdade sempre irão triunfar. Ponto. Seja onde for e quando for, essa é uma realidade material. E a justiça divina, que é materializada, como eu já disse, pela reencarnação, ao invés de punir e vingar, Deus concede ao espírito humano a possibilidade de revisitar suas experiências, corrigir o roteiro, operar a própria reconstrução, que é pessoal e intransferível. Não adianta, você veio sozinho e vai sozinho com seus problemas. E você tem que se melhorar, ponto. Não adianta ansiolítico, não adianta terapia. Não estou contra as terapias, não, por favor. Mas a construção da sua catedral interior depende única e exclusivamente de você. E o progresso, como já falamos dele, é um modelo único. Como diz o professor Humberto, ele repete muito isso. Nós somos condenados à felicidade. E enquanto ela não chegar na sua inteireza, não é felicidade de ter um carro novo ou uma roupa boa, é felicidade de ver os outros felizes. A gente, quando vê alguém melhor do que a gente, já tem... A gente falou de exame, né? Teve um amigo nosso, de nossa idade, que fez um exame, e o outro, que também tinha a nossa idade, comparou o exame do amigo com o dele. Quando foi lendo do amigo as taxas tudo em ordem, ele foi ficando com raiva. Não pode, não. Não pode não, e não quis devolver o exame do amigo. Tu não tem nada, não tem açúcar no sangue, não tem pressão alta, não tem nada. Tenho não. Como é que tu bebe igual a mim, come igual a mim, vive igual a mim, não tem nada. Foi ficando com raiva. Em vez de ficar feliz porque o amigo tinha as taxas boas, ele foi ficando encolerizado. Aí tomou o exame, aí o amigo chega, me dê meu exame aqui, senão eu vou comparar com o meu, porque não pode, vou brigar com o meu médico. Veja que coisa. Você, em vez de ficar feliz com a felicidade do outro, já ficou invocando. Mas éramos e somos ainda grandes amigos, a gente tirou isso como, obviamente, uma brincadeira. E o ponto crucial de nossa fala hoje não é amar o próximo como a si mesmo, é amar a si mesmo. Este é o grande segredo que a gente não descobriu ainda e não consegue amar o outro, porque a gente não consegue fazer o exercício de nos amarmos. Como é que eu vou amar o próximo como a mim mesmo se eu não me amo? Como diz a música, eu me amo, eu me adoro, eu não consigo viver sem mim, né? Não tem uma música que diz isso? Não é para você ficar tão cheio de si, não. Tem um amigo meu que é tão assim que ele diz: Humberto, o que seria de mim se não fosse eu? Isso é verdade. O que é que eu vou dizer a você? Era quase nada, né? Então ele é muito, assim, tem uma autoestima muito elevada. Mas como é que eu amo a mim mesmo? O que é que eu faço para amar a mim mesmo? É uma grande pergunta.
que é muito bonito, amar ao próximo como a si mesmo. Mas tem gente que não se ama mesmo, não. Que se destrói, que se inviabiliza na vida. É natural que ele já não faz nem com ele, vai fazer com os outros. Então, a gente, para amar ao próximo como a nós mesmos, precisamos amar a nós mesmos. E como é que eu faço para amar a mim mesmo? Vamos lá ao primeiro exercício que me veio à mente. Ore constantemente, propondo a si e a Deus esforços para a renovação. Eu sei que eu tenho consciência que eu estou errado em muita coisa, que eu tenho vícios, que eu tenho manias, que eu tenho dificuldades, que eu tenho desacertos, que eu tenho angústias, mas eu vou pedir a Deus e propor a Deus, mais do que pedir, eu vou fazer um pacto comigo e com Deus. Aqueles pactos de fim de ano, vou perder 10 quilos. Eu estou com essa conta de perder 10 quilos faz uns 10 anos. Um dia eu chego, né? Espero não ter que desencarnar para isso. Mas é aquele compromisso de se melhorar, de se renovar e de agradecer os dons da vida e a oportunidade de servir. Então, se dentro da minha estrutura psicológica, emocional, espiritual, social, profissional, familiar, eu colocar como objetivo pelo menos uma vez por dia, fazer uma oração de agradecimento e de proposição de melhora, pedindo coragem a Deus para enfrentar os meus próprios fantasmas, você acende uma luz, não vou nem dizer de LED, muito mais do que uma luz de LED, um flash dentro de você. Isso não precisa ser nem tão fulminante, nem tão neurótico. Não, isso é um compromisso que você pode fazer todos os instantes da sua vida. Eu pedi a Deus força para me melhorar em tudo aquilo que eu considero que seja equivocado. Do mesmo jeito que a gente cuida do corpo, às vezes, dando aquele polimento, né? Quando vai sair, quando vai isso, vai aquilo, a gente devia cuidar da alma, do espírito, né? Da emoção, da relação com as pessoas com esse propósito. E a oração é um mecanismo que, quando tudo der errado, ela lhe dá resignação. Você já fez tudo e não acerta, resigne-se. Tem algumas coisas que você não consegue entender ainda que lhe colocam nessa situação de vulnerabilidade. Oração com compromisso é o primeiro exercício para amar a si mesmo. O segundo, disciplina. Nós conhecemos já o grito de Chico Xavier quando descobriu que tinha a mediunidade e que tinha de trabalhar com mediunidade. Um menino criado dentro da doutrina católica, sozinho, que foi outro que não teve pai nem mãe, sozinho no mundo, sofrendo as agruras de ver gente que morreu, tido como doido, e até que ele compreendeu que ele tinha que trabalhar aqui, ele perguntou ao mentor dele, o Emmanuel, o que é que eu tenho de fazer para desenvolver essa tarefa? Quais foram as 3 palavras? Disciplina, disciplina e disciplina. O resto virá como consequência. E a disciplina física, que é outro pecado que todos nós cometemos, eu particularmente, para ir para uma academia, olhe, se não fosse o nosso vôlei, hein, Fábio? Se não fosse o nosso vôlei, que é o único exercício que eu faço de bom grado, é jogar vôlei na praia. Jogar não, né? Me sujar na areia, porque meu amigo Fábio, ele joga muito mais do que eu, não é? Mas eu tô lá pulando. Essa disciplina física, essa disciplina mental, de mentalizar o justo, o bom, o belo, de enxergar a virtude nos outros, de não ficar implicando com esses apps que só provocam confusão e discussão dentro de casa e fora. Essa disciplina emocional, de você superar as suas próprias fraquezas, comparando com os outros e fazendo queixumes e sendo uma pessoa magoenta, enjoada, reclamona. E essa disciplina espiritual de enxergar que você é muito mais do que essa organização física e essa vida física precisam ser cultivadas.
Você não aprende matemática nem química, como meu amigo ali é expert em química, se você não tiver uma disciplina de estudo. Não entra. Matemática eu desisti. Química ainda pode ser que eu me lembre de parcela da tabela periódica. Mas matemática eu sou igual a Ariana. Eu faço 4 contas de somar dos mesmos números, dão 4 resultados diferentes e errados. Então, eu até que melhorei um pouco nisso depois do computador. Mas matemática é uma ciência que não cabe ainda na minha cabeça com sua inteireza. Mas se eu tiver disciplina, eu faço engenharia. E vou estudar cálculo 1 e 2, que diz que é tão ruim quanto aquele outro cálculo que as pessoas têm nos rins, né? Converse sempre com sua consciência. Como poderia fazer mais e melhor? O homem que não tem coragem, que não tem determinação, ele embota a consciência dele ou ele adormece com álcool e com tergiversações. Mas se você tem o propósito de acertar, dialogue com sua consciência. E admita que você erre e perdoe. Isso é outra frase que eu vou colocar aqui. Mas conversar com sua consciência. Meu Deus, será que eu fiz tudo que podia ter feito? Será que eu posso fazer melhor? Porque a consciência é uma ferramenta que Deus deu ao espírito humano que é implicante. Pense numa bichinha implicante. É feita aquela lambretinha, não sei se vocês lembram no desenho animado, que tinha uma lambretinha que dizia, eu te disse, eu te disse. Lembram desse? Isso era muito enjoado. Ela sempre estava certa e não abria mão de dizer que estava certa. Então, conversar com nossa consciência é um exercício de auto-amor. Outro, perdoe-se. Tolere sem ser conivente, conviva educadamente e liberte-se. Perdão é uma ferramenta poderosíssima. Ela não pode fazer você esquecer do que aconteceu, mas tira de você o ranço e a mágoa. Isso é tão grave que outro dia, no encontro de colegas do Marista, olha, a gente já está com 64, que a turma tudo envelhece. Se não for embora antes, é tudo a mesma quilometragem. As meninas ficam querendo disfarçar, dizem, ei, não disfarce não, que eu sei a sua idade. Que você fez colégio comigo, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, científico, faculdade, e fica todo... Pare com esse assunto, diz, eu sei a sua quilometragem, não é? Então, no colégio, na reunião de colégio, a gente comentando sobre os colegas, alguns que já tinham ido embora, partiram antes do combinado. Aí um desses, eu nunca gostei de fulano. Assim, não sei por que tu não gostava de fulano, porque uma vez lá na cantina de Renato, lá no colégio, ele roubou uma coxinha minha e comeu. Aí eu disse, como é? Tu já depois de 60 anos tem mágoa do cara, porque o cara comeu uma coxinha. Tudo é que era bestalhado, ficasse com a coxinha na mão, olhando para a lua, feito um aluado. Tinha mais que perder a coxinha mesmo. Mas veja, a pessoa como é reimosa. Guardou uma mágoa a vida toda por causa de uma coisa de menino. Mas tem gente que é assim, que guarda mágoa. E quem guarda mágoa equivale a tomar o veneno e esperar que o outro morra. O outro nem se lembra que comeu a coxinha dele. Mas você está ali. Não gosta do cara até hoje, olha para o cara atravessado por causa de uma besteira de infância. Quem não perdoa não se liberta, fica cativo de si mesmo. Isso não quer dizer que eu vá esquecer o que ele fez. O caso da coxinha tem que esquecer mesmo. Mas tem coisas muito mais graves em nossas vidas que você não consegue amar aquela pessoa. Mas você vai ter que compreender o mal que ela fez e não ficar alimentando aquilo dentro de você. Coisas graves, como uma pessoa que mata um parente seu, o outro que tira a sua estabilidade financeira, etc. Isso mexe com a alma da gente de verdade, mas não vai trazer nenhum benefício para mim ficar todo dia mordendo a parte interior dos lábios e lembrando dessa coisa reimosa, essa coisa que não desce, que não deglute dentro da gente. Então, perdão é um exercício de libertação. Essa de André Luiz é uma das frases mais
inteligentes que eu já ouvi. Diminua as suas necessidades. Outro dia eu vi um grande jogador de futebol que no auge dele filmaram um closet dele. O closet, que é o lugar de trocar roupa, né? Ele tinha 500 pares de óculos. 500 pares de óculos. Feito a esposa de um ditador daqui da América Latina que tinha 500 pares de sapato, né? Ficou famosa por isso. Talvez só por isso. Aí ele mostrou o closet, abriu assim, quando abriu já acende, que esses closets de granfino é assim, quando abre já acende as luzes todas, e tinha um closet só para os óculos. Eu disse, Deus me livre e guarde, porque só o tempo que eu ia passar ruminando para saber com que óculos eu vou, já me traria aí uma dificuldade. Chico Xavier deixou claro também isso. Diminua as suas necessidades. Você não precisa de tanta coisa. A simplicidade é a chave da felicidade. O cara tem 50 carros na garagem. Deve ser um cara que gosta de manter as fábricas de bateria, porque não se usa isso, as baterias. É uma confusão. E você vai aumentando necessidade, e vai inviabilizando sua vida em busca do quê? Em detrimento do necessário. Tem um filme, acho que é Mowgli, né, que canta uma música, apenas o necessário, o extraordinário é demais. Necessário, eu amo o necessário, por isso que nessa vida eu vivo em paz. Eu só tenho o necessário. Alguém aqui já foi na casa de Chico Xavier, lá em Minas? O quarto dele é de uma humildade que chega a ser assim estonteante. Uma cama quase de campanha, uma mesinha com a quartinha d'água e nada mais. Tudo dele estava aqui e aqui no coração. Um homem que produziu 500 títulos, que vendeu milhões e milhões de livros, poderia ter uma vida farta. Tudo, rigorosamente tudo, porque você não precisa de mais nada. Eu tenho o que comer, o que vestir e ponto final. Então, quando a gente tem muitas necessidades, eu tenho que ter uma gravata de cada cor, um terno de cada cor, um óculos para cada ocasião, um relógio para não sei... Ah, meu amigo, um sapato para cada... Aí você cria confusão. Diariamente, aprenda uma lição nova. Quem me ensinou isso foi Nelson Piquet, o famoso piloto de Fórmula 1, que já tem 72 anos e permanece altivo e ativo. Ele nem precisa trabalhar, ele agora coleciona carro, reforma carro, vende carro, fica naquele lazer lucrativo dele. E ele disse, porque ele entende mais de mecânica do que qualquer engenheiro de mecânica possa entender. Porque ele disse, todo dia eu me imponho a tarefa de aprender uma coisa nova. Já pensou? Como é que faz isso? Como é que se cria isso? Por que se faz isso? Em todos os campos do conhecimento humano. Então, se todo dia eu quiser saber como é que se planta um feijão, como é que se fabrica uma Ferrari, como é que se constrói um prédio, se todo dia eu não vou trabalhar com isso, mas é curioso eu querer saber como é que as coisas funcionam. Já pensou você aprender todo dia uma coisa nova? Isso dinamiza, vitaliza, se posso ser redundante, vitaliza a própria vida. Eu hoje quero aprender receita. De vez em quando eu arrisco nos macarrão aí, né? Gruda para lá, queima para cá, mas sai. Eu pego o YouTube e vou fazendo. Às vezes fica muito apimentado, muito salgado. A mulher reclama, mas por educação, né? Come, diz que tá bom, mas eu vou me metendo. Tudo que eu puder. Ó, tá vendo? Quem provou, aprovou, né? Muito bem. Multiplique os interesses de viver. Está diretamente ligado a esse compromisso de aprender diariamente uma coisa. Você multiplica os interesses de viver. Agora, se você ficar deitado esperando a morte chegar, é angustiante. Então, eu não tenho nada para fazer? Tenho. Se não tiver nada para fazer mesmo, nada. Pega uma vassoura, vai varrer as calçadas da rua toda. Não tem idoso que faz isso no interior, né? Ele come uma vassoura por semana de piaçava da boa. Ele não tem nada para fazer, eu vou varrer. 4h30 da manhã tá aí lá. Quando o gari chega, oxente, já tá limpo. Então, é uma forma de você se ocupar
e é uma forma de ser útil. É o que se chama de ocupação útil. Ocupação útil. Útil ao outro. Não é uma ocupação criminosa, como alguns querem chamar de trabalho, que é uma heresia chamar a prática criminosa de trabalho. Trabalho é ocupação útil, nem sempre é remunerada, é uma ocupação que sirva de construção para o próximo e para si. Acentue os estudos para discernir com mais segurança. Estudar. Eu prometi que eu ia fazer outra faculdade, não sei quando, mas eu passo o dia todinho ou pensando ou estudando o processo, porque eu trabalho com processo. Eu estou sem tempo de fazer outra coisa. Eu até falhei aqui da outra vez por causa disso. Eu estou em 2 tribunais e estou em 5 encargos nos 2 tribunais. Então, o tempo do vôlei até tem faltado. Às vezes reclamo, você não veio por quê? Como? Se eu tenho que estar às 7h30 no lugar para fazer essa tarefa, essa. Se eu tenho que viajar para isso, para aquilo outro. Então, o que a gente precisa é arrumar um tempo, porque diz que tempo não se tem, tempo se faz, né? Para estudar. Seja a coisa mais aleatória, eu quero estudar sobre isso. Isso faz um bem à mente e também multiplica a nossa vontade e interesse de viver. Isso é para amar a gente só, viu? Para amar o próximo vai chegar já. Que horas são? Tá ali, né? Eu vou chegar no próximo. Eita, faltam 15 minutos só. Vou correr. Compartilhe aprendizados. Partilhe campanhas de educação e beneficência. Compartilhar aprendizado me lembra de uma sogra que eu tive, disse que a gente não deixa de ter, a lei diz que sogra é sogra a vida toda, não é? Mas ela disse, só quem sabe fazer pastel de nata na família sou eu, e eu não ensino a ninguém. Diz, tá bonito isso? Tu não ensinar a ninguém o teu pastel de nata, tu vai embora, vai ficar a gente aqui salivando, não é? Desejando até o teu retorno, o cara desejar o retorno da sogra, é meio conflituoso, né? Porque você vai levar a receita, e de fato ela levou a receita. Compartilhe suas experiências, seus aprendizados, ensine, você não perde nada com isso, você ganha. Aperfeiçoe-se profissionalmente. Eu outro dia encontrei um servidor no meu tribunal e disse, eu já sei tudo disso e só quem sabe disso aqui sou eu. Eu disse, pronto. Eu pensava que os desembargadores eram deuses, mas é você que é Deus, não é? Eu não penso isso não. Mas, e nós também não pensamos isso. Mas é uma coisa que ele tinha dentro dele e ele não ensinava. A outra servidora disse para mim certa feita, só quem sabe fazer PowerPoint sou eu e eu não ensino a ninguém. Eu me invoquei tanto com isso que eu aprendi a mexer nesse negócio. Porque eu disse, esse negócio deve ser intuitivo, né? Aí eu fui aprendendo, tá aqui, não ficou assim a beleza do mundo, mas tá inteligível. Acabei me aperfeiçoando. Sirva ao próximo. Tire seu diploma da parede. O poder da utilidade. Tem gente que não serve a outro, que sabe fazer, mas abdica de fazer. E fica botando gosto ruim em quem faz. Essa expressão é de Ken O'Donnell, um filósofo. Tire o seu diploma da parede, coloque as suas virtudes a serviço do outro, porque isso vai trazer para você, no mínimo, um campo magnético favorável. As pessoas vão olhar para você com vontade de estar com você. Toda vez que você chega, você ajuda, você colabora, né? Você não reclama. E isso cria uma estrutura magnética, emocional e espiritual no seu entorno que lhe ajuda muito a crescer e a se amar. Por fim, acho que por fim, não sei se tem outra transparência para o auto-amor, autonomia, autoestima e autoridade sobre si mesmo. Não importa o tamanho, pode ser de meio salário. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar aos 15 anos como office boy pelas mãos de papai. Papai tinha um colégio e me colocou logo. Papai, lá em casa, para eu ver dinheiro, era impossível. Você vai ter que conquistar, né? O primeiro dinheiro que eu ganhei foi 50 centavos, quando o Bom Preço de Boa Viagem estava
Foi minha avó quem me deu, não foi nem papai. Estava inaugurando o Bom Preço ali, que está até fechado agora. E eu fui dividir um suco de laranja com meu irmão. Fiz até uma covardia com ele, vou confessar, que era um copo de suco para nós dois e um canudo para cada um. E eu disse: quem sorver mais rápido, bebe mais rápido. Aí ele fechou os olhos, eu tampei o canudo dele. Mas está prescrito isso. Depois eu deixei um pedaço para ele, não fiz toda a maldade, não. Né? Então, para você ter autonomia, não importa o tamanho, importa que você tenha autonomia e essa conquista é sua. Eu sei fazer isso, eu tenho um dinheirinho para isso, eu posso ir para cá ou ir para lá. Depende do seu esforço, sua autonomia. Isso vai melhorar a sua autoestima e a sua autoridade sobre si mesmo. Eita, tem mais, ó. Deixa eu ver se eu pulo aqui, bem rapidinho. Olhos de ver, enxergue as virtudes de cada um e trabalhe com elas. Se eu olhar nos outros só defeito, eu vou enjoar. O cara é todo errado, mas é corajoso, é destemido, é inteligente, é esperto, é ágil. Então, para você cultivar uma harmonia no conviver, que é o maior desafio do ser humano, é conviver. Nem é viver, nem é sobreviver, é conviver. Você tem que enxergar a virtude nos outros. Mesmo que você discorde dele todinho. E a partir desse ponto de ligação, que é a virtude do outro, você conquista o respeito dele, porque ele sabe que você está enxergando uma virtude nele e ele vai começar a se harmonizar com você. Aos pouquinhos, você vai amando esse próximo. Mas é um exercício que você tem que fazer com você mesmo, porque eu não tenho todas as virtudes, mas as que eu tenho eu reconheço em mim. Também reconheço minhas falhas, as falhas que eu preciso corrigir. Adapte-se às atividades construtivas em todos os setores da vida, acompanhando o progresso das coisas, Muita gente não quer sair do mundo analógico. Eu não queria, não. Eu adorava carimbo, marca d'água, selo holográfico, lamber selo para botar em carta, cartão postal. Eu era profundamente analógico. Eu, inclusive, gosto de carro velho. Eu tenho um carro, não está velho, né, Fábio? É antigo, mas está até inteiro. Tem cheiro de gasolina, pinga óleo, arreia a bateria, feito telecena de hora em hora. Mas eu gosto dele, eu gosto dessa vida mais mecânica. Mas já estou completamente adaptado ao touchscreen. Gosto do barulho da máquina de escrever, do cheiro da tinta do estêncil, do mimeógrafo. Gostaria de voltar a esse tempo. Tem um bocado de quinquilharia em casa, relógio que dá corda, meu Deus do céu. É uma mão de obra, né? Depois viraram o automático. Hoje a hora parece que está na mente da gente, já de tanta informação que a gente tem. Acompanhe o progresso, porque na espiritualidade, e quem, como eu, neto de Peixotinho, ouvi os relatos das reuniões nos anos 40 e 50, onde os espíritos apresentavam equipamentos médicos que ainda hoje nós não conhecemos e faziam as reuniões de tratamento mostrando o equipamento funcionando e depois desmaterializava aquilo, é de causar assim uma exclamação gigante. Então, quando a gente prosseguir nessa vida, vai encontrar essas ferramentas modernas e vai ter que se adaptar a elas. Aprimore expressões e maneiras, cultivando a compostura e a gentileza sempre, com você mesmo. Ser aquele cara largado, relaxado, grosseiro. Então, você, para amar você mesmo, não é ficar assim extremamente delicado nem vulnerável, não. Né? A gentileza não quer dizer que você vai abrir mão das suas posturas e das suas composturas, mas precisa sim que você cuide dessa postura em relação até aos ambientes. Né? Outro dia foram me entrevistar, eu era diretor do fórum. Por que é obrigado a usar calça para entrar no fórum? Onde é que está escrito isso? Ele está escrito na regra do bom senso. Você vai para uma audiência, ou para um médico, ou para uma festa de biquíni ou de sunga, você entrar no fórum do Recife de sunga, alguém já imaginou isso? Não, um juiz ou um desembargador julgando um processo de biquíni ou de sunga?
pelo amor de Deus, isso não precisa estar expresso em canto nenhum. Porque se você não tiver essa regra de compostura, o ambiente se torna um ambiente mais relaxado, menos formal e acaba perdendo o sentido das coisas. Não é formalidade por formalidade, é a liturgia de cada ambiente. Uma casa espírita, uma igreja, não é? Ambientes mais sofisticados exigem realmente uma ambientação nossa também mais composta. Leia um livro recente. Busque cultura e conhecimento. Isso é uma forma de amar você mesmo. Leitura. A gente não lê mais. Particularmente, eu confesso a vocês que quando pego um avião, eu boto o livro ali, eu começo a ler e durmo. Porque o avião também chacoalha, né? Fica ninando, aí você dorme. Eu estou sem tempo de ler, mas é preciso ler. O professor Humberto tem quase 5.000 livros em casa e ele não se sai daquele gabinete para tirar ele dali. Só um cuscuzinho com leite de coco já ajuda, mas fora isso, ele não sai. Recomece o empreendimento que o fracasso esmagou. Tem gente que diz, olha, eu fiz o vestibular, não vou fazer mais nunca. Eu comecei o curso, me dei mal. Recomece. Não desista de qualquer empreendimento que por alguma circunstância não deu certo. Porque você vai ter que começar e terminar muitas coisas nessa vida. Aumente o número de afeições. Aumentar o número de afeições? Como? Seja mais simpático, mais solidário, mais prestativo, mais bem-humorado. Você aumenta o número de afeições. Nos ambientes do mundo, a gente conhece todo tipo de gente. Não abdique de conviver com todos com respeito e serenidade, porque as pessoas acabam enxergando em você esse ponto de concórdia. Você acaba virando um cais que recebe as embarcações de toda a natureza. Sofra complicações em favor dos amigos. Foi Sheila quem escreveu aqui. Tem muita coisa de Sheila também, não é só da minha cabeça, não. Andei lendo, né? Você aceitar sofrer complicações em favor dos amigos é uma evolução, não é não? Olha, eu vou com você. Vamos lá. Vai me atrasar, vai me trazer problema, mas vamos junto. Amigo é amigo. Amigo é amigo, tem que ser amigo. Dentro, lógico, você não vai abrir mão de suas posturas, nem de seus valores, mas vai arriscar-se por um amigo, sim. Crie novos recursos de atividades edificantes em torno de si mesmo. Ocupe-se no bem e para o bem. E no final, zele por sua apresentação. Não é essa vaidade excessiva. Outro dia eu ouvi nada crítica, viu? Eu não estou criticando ninguém nem nada. Especialista em parte inferior de sobrancelha esquerda. Eu não sabia que tinha isso. Especialista em sobrancelha eu já vi que tem, mas parte inferior de sobrancelha esquerda deve ser um ninja, não é? Então, não estou criticando quem dá valor a isso. Maravilha, vamos cuidar de tudo, não é? Zele por sua apresentação para não estar assustando o povo também, não é isso? Então, isso faz parte do pacote de amar a si mesmo. E amar ao próximo? É parecido, mas não é igual. Vou correr, viu? Ore sinceramente pelos adversários. Quem faz isso? Eu não posso rezar pelo Santa Cruz nem pelo Náutico. É demais, né? Aí já é demais também. Mas que ele alivie, né? Que ele não me dê muito chute, é uma forma de pedir. Mas orar pelos adversários, pedindo que Deus ilumine nas nossas vidas, nos nossos embates, aqueles que nos invejam, que têm ciúme, que têm ódio, e você nem sabe, né? Que Deus acalme o coração dele, porque eu tenho que sair daqui melhor do que cheguei e deixar melhor do que encontrei. Então eu não quero sair todo remendado e com o povo todo me jurando. E uma das formas de você construir harmonia quando não há diálogo é pedir que Deus e os bons amigos espirituais iluminem a emoção, o intelecto, o juízo, o senso, o espírito e o coração daquela pessoa. Use timbre de voz fraterna com quem ainda não simpatizes.
Você vê o cara já... Não, você não simpatiza. Seja educado, manso. Aos poucos você vai começando a compreender porque ele é assim e pelo menos não constrói divisão. É uma forma de amar ao próximo. Não precisa ser aquele amor da minha vida, não. Silencia generosamente ou exerça uma conversação reconfortante com a presença desagradável. Tem gente que é presença desagradável, principalmente para a gente. Tem gente que é inconveniente a mais não poder. Então, o primeiro exercício é o silêncio. Silêncio, uma reflexão e uma conversação mansa, mudando de assunto. Olha, você viu isso, você viu aquilo. Eu não preciso amá-lo, mas eu posso construir aí uma sobrevivência, uma convivência sobrevivente. E só as pessoas sábias, maduras e fortes conseguem isso. A maioria de nós reage logo com violência, né? Por isso que Jesus disse: dê a outra face. Isso não é covardia, isso não é abrir mão, isso é não reagir de forma violenta. Às vezes é necessário. A legítima defesa está aí para isso. E até no Livro dos Espíritos tem uma pergunta sobre legítima defesa. Quem lembra o número é o professor Humberto. Eu não lembro dos números não, que minha memória é feita de material chinês, ela é meio fragmentada. Até que material chinês hoje é muito bom, né? Fazer referência construtiva em favor dos ausentes. Olha, quando o cara sai, segundo o Ariano, o correto é falar mal dos outros pelas costas, porque falar de frente é uma falta de educação muito grande. Quando a pessoa sai, a gente geralmente dá uma malhada, né? Mas para amar o próximo, comece a fazer referência construtiva. Quando alguém estiver falando mal, mas a pessoa pelo menos é comportada, porque isso vai ajudando esse meio de campo que a gente precisa construir para ter uma convivência melhor. Tá amando o próximo assim. Serviço singelo aos desconhecidos. Eu não preciso me desdobrar todo, mas qualquer gesto de gentileza, qualquer serviço que você preste, qualquer orientação, caiu a caneta da pessoa no chão, você entrega e dá um sorriso. Isso é amar o próximo. A pessoa às vezes está com um problema do mundo todo, mas já recebeu aquele gesto, aquele acolhimento, já arrefece. Consideração pelos mais velhos é uma regra de civilidade, inclusive. Tem os velhos ranzinza, tem os velhos implicantes, tem os velhos chatos, tem os velhos errados, mas você tem que ter consideração por eles. Chegaram até ali, não é? Tem vaga de idoso, eu já ocupo vaga de idoso. Eu, sinceramente, não preciso. Ainda não, graças a Deus. Mas já tenho essa autonomia, essa autoridade, não é? Mas óbvio que sempre que eu estou numa fila dessa, que eu sou meio desbobinado, teve um português amigo nosso que me classificou como, mas você é muito desbobinado. Eu sou meio alvoroçado mesmo. Então, quando a fila está grande e a de idoso está vazia, eu vou lá porque eu estou no meu direito. Mas se chegar um idoso, pelo amor de Deus, passe. Ou alguma pessoa com mais limitação do que eu. Essa é uma regra de civilidade, inclusive. Amparo às crianças, idosos e pessoas com deficiência. É uma forma de amar o próximo, né? Principalmente em relação às crianças, aos super idosos, você amparar. Essa semana, eu tive notícia de um idoso que ligou para a síndica de um prédio dizendo que ia se projetar da varanda porque a vida não tinha mais sentido. A síndica levou ele para a casa dela, para cuidar dele. Falou com o marido, ó, arruma um quarto aí, vamos esfriar aí essa ansiedade. Era um vizinho do prédio que morava só e que ninguém nunca mais tinha visto. Ele se trancou e essa vida corrida, ninguém se preocupou. Ele estava pagando as contas em dia. Por isso que o povo diz, quer ser lembrado, deixe de pagar as contas, né? Não obedeçam esse ditame não, que isso faz mal. Mas acabou que ela acolheu, apadrinhou. E nós também, como soubemos da história, tem muita gente nessas circunstâncias. E é uma forma de amar o próximo.
Ligeira visita aos doentes. Alguém aqui já tirou um dia para visitar um doente que não conhece? A gente faz isso dentro da religião, dentro da casa espírita, da casa católica, da casa protestante, esses mutirões, essas coisas. Mas se você for visitar um parente seu que está convalescendo e tiver a oportunidade de conversar com outros que estão ali no pátio, que muitas vezes o cara não fica no quarto, que não aguenta mais ele mesmo, né? Ele já não se aguenta. Então, se você fizesse esse aceno, esse momento, trocasse uma conversa, é uma maneira de amar o próximo. Bilhete afetuoso ao irmão necessitado de bom ânimo. O cara, rapaz, eu estou tão mal, você diz, eu também. Olhe, nem me fale de coisa ruim que eu já estou por aqui. Se a pessoa está com alguma necessidade e você percebe isso, faça um gesto, um bilhetinho. Não tem eu não chamo TikTok isso, né? Essas coisas que postam que a pessoa dá uma rosa a uma mulher e dá um bilhete, né? E arranca um sorriso. Um gesto desse, tirando naturalmente os pensamentos pagãos, é um gesto de acolhimento e de amor ao próximo, que a gente pode singelamente fazer. Carinho em casa. Quem é carinhoso em casa? Todo mundo ou ninguém? Hein? Esse é um gesto de amor ao próximo dentro de casa. Porque em casa a gente solta os bichos, né? Na rua você é polido e em casa você é grosso, muitas vezes. Mas a forma de exercitar amor ao próximo é ter carinho, tolerância, resignação em casa, com esposa, com cunhado. Cunhado sempre leva a culpa, né? Com cunhado, com parente de toda a natureza. Tem que ter carinho, sem abrir mão, óbvio, de educar. Palavra de otimismo a quem nos ouve. Importantíssima essa forma de amar o próximo. Uma palavra de otimismo. O professor Humberto diz assim: fique tranquilo que no final tudo vai dar certo. Você não sabe quando é o final ainda, mas que vai dar certo, vai. É um incentivo. Você vai achar o caminho, porque a vida é um bem permanente. Auxílio à natureza. Auxílio à natureza, mais 5 minutos só. Ajude a natureza, porque a natureza conspira em nosso favor. Tudo na natureza foi criada para o nosso benefício. Deus criou um planeta, deixou ele amadurecer, deixou ele se prover de toda a energia que era necessário prover, passou por todas as eras e épocas para habitar o espírito humano, o princípio inteligente da criação. E a gente luta contra a natureza. Vai ser rápido agora, ping-pong, viu? Foge aos golpes escuros dos conflitos. Se o cara quer brigar, abra mão disso. Às vezes no vôlei tem um empurra-empurra, né, Fábio? A gente fica até rindo, mas, empurra-empurra, mas é gosto de jogo, né? Aí não passa disso, não pode passar disso. Tem que beijar os amigos e abraçar no fim do jogo. Às vezes fica meio reimoso, mas volta. Não seja espectador do mundo, comentarista da vida alheia. Sabe o que é isso? Fofoqueiro. Silencia a fofoca. Se você não fofocar, já ajuda. É uma forma de amar o próximo, não contar os malfeitos dele. Né? E quando se junta para fofocar, até no velório do amigo, o pirão desanda. Cooperação desinteressada. Não faça conta de ajuda. É uma forma de amar. Cooperar, ajudar a carregar uma coisa, qualquer gesto, até um sorriso. Não menospreze os fracos. Aliás, você não sabe a força dos fracos. Para você, ele é franzino. Eu tive essa experiência com o meu caseiro lá de Serrambi. 72 anos. Aí eu descobri que ele teve 35 filhos. 35 filhos. Opa, já não é tão franzino quanto eu imaginava. Né? Aí eu fui cortar uma palmeira. Cresceu demais, estava muito larga, aquelas que tem o caule muito aberto. Eu peguei o facão dele e eu dei umas 10 vezes na primeira folha, criei calo na mão, dor na coluna, empenei o ombro e não cortei.
Aí ele olhou para mim, eu com, na época, 30 e poucos anos, ele já com 70, ele já não deve estar nem vivo, seu Amaro. Aí ele disse, tu não tem força não, aí pegou a palmeira assim, 4 lapiadas, veio até a raiz dela. Então não menospreze os fracos, né? Não peça afastamento dos maus. A gente pede, Deus me defenda, né? Não peça afastamento dos maus. Transforme-os. Transforme-os. A nossa tarefa é essa. Não desfavoreça os infelizes. Ah, não vou ajudar, não, isso não presta. Não desfavoreça eles. Preste favores a ele, acolha e transforme. Não desconsidere os filhos dos lares alheios. Faça de conta que são seus filhos. Isso acontece muito quando a gente vê um acidente com gravidade ou com morte, que você fica assustado, aí quando olha, vê que não é ninguém conhecido seu, você fala, graças a Deus. Mas é conhecido de alguém, é filho de alguém, é pai de alguém, é irmão de alguém, né? Você não se isente disso não, porque a dor do outro tem que ser sua também, faz parte da alteridade, essa compaixão. Não destaque a parentela consanguínea. Ah, se for sangue do meu sangue, tá comigo. A nossa parentela não é propriamente consanguínea. A nossa parentela é espiritual. Eu tenho grandes amigos que são irmãos meus que não têm meu sangue. A negativo. Porque esse negócio de sangue também não vale muita coisa, não. Não faça privilégios. Outra coisa que desune muito é você criar privilégios distante da igualdade. Alguns conquistam alguns privilégios. Quem tem mais pontos no cartão de crédito vai de primeira classe, não é? Mas você não pode estar construindo privilégios porque isso desune, isso causa constrangimentos. Aproxime dos piores para ajudar e dos melhores para aprender. Está terminando. Improvise um pouco de entusiasmo aos que trabalham contigo. Eu trabalho com 14 pessoas no meu gabinete, desde os terceirizados, né, do pessoal de limpeza, do pessoal de copa, até os assessores que me ajudam a redigir as decisões. Eu os incentivo e os elogio todos os dias. Primeiro, que são muito bons mesmo. Segundo, que eu me sinto bem em vê-los se sentindo bem também. E há uma retroalimentação disso. E por fim, que é um gesto que poucas pessoas fazem, sorria e abrace. Não é abraçar com segundas intenções, nem com primeiras intenções. É abraçar com afeto. O abraço é um gesto que você encosta o plexo no outro. E o plexo nosso é o centro de energia, onde você emana fluido positivo. Não precisa ser com nenhuma intenção que não seja a intenção de realmente acolher, dizer, estou aqui, estou lhe abraçando. Eu fui abraçar pessoas que me repeliram. Eu entendo que culturalmente eu fui chamado de querida lá em Lisboa, me olharam feio, eu falei alguma impropriedade, que nem sempre a gente é entendido, embora o português seja quase o mesmo, né? Existem comportamentos sociais que realmente limitam, mas o abraço é um gesto de afeto, de carinho, de acolhimento, que pode ser, sim, muito bem cultivado. Que a paz e o amor do Mestre Jesus continue conosco, que nós aprendamos a nos amar, em primeiro lugar, e aprendamos a amar ao próximo. Se cada um de nós retivesse como conduta qualquer uma dessas frases, a partir de amanhã eu vou orar diariamente, agradecendo a Deus a oportunidade da vida e a oportunidade de servir. Só isso já mudaria o nosso azimuth para esferas muito mais altas. Sigamos. Olha, que pena, devia ter colocado, né? Que coisa maravilhosa. Então, pronto. Aí já ficou os 3 pontinhos aqui. Coisa maravilhosa, né, meus queridos? Quanta coisa importantíssima da gente refletir. E é isso. Sigamos mesmo, né, nesse caminho importantíssimo de nos amar. Tem alguém vindo à casa pela primeira vez?
Tem. Paulo é? Você é Fábio. Seja muito bem-vindo à nossa casa, viu, Fábio? A gente tem o hábito de ofertar o evangelho àqueles que vêm à nossa casa pela primeira vez, tá? Alguém mais? Opa, Seu Marcos? É mesmo, seu Marcos? Em qual encarnação, seu Marcos? Então, meus queridos, vamos fazer. Lembrando, tá? Um último aviso: o nosso seminário, As Cartas de Paulo, que acontece agora em agosto, tá? Esse seminário a gente faz todos os anos. A venda, toda a arrecadação vai ser para a construção da nossa sede. A gente já está vendendo os ingressos aqui, sede da ONG Caminho do Bem. A gente vai estar recebendo o Vitor Hugo, de Minas, o professor Severino Celestino, daqui da Paraíba, e o Álvaro Morderrai, que é de São Paulo. Tá? A gente vai estar trabalhando a Carta aos Coríntios. É um seminário maravilhoso, muito bonito, é um dia incrível, né? Um dia incrível. A gente temos esse compromisso aqui com a casa de fazer as 14 cartas. A gente não pode desencarnar antes disso, né? Vamos embora, então. Vamos fazer, então. A gente vai ter passes agora, tá? Que eles quiserem. Pode fazer a nossa prece, querido. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais aqui presentes nessa casa de oração e trabalho, a nossa palavra maior e sempre é de permanente gratidão, um bem que nunca se esgota, pela oportunidade da vida, pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade de servir e de progredir, de assumir o compromisso perante nós mesmos, perante Deus, perante os amigos espirituais, de finalmente, como venho dizendo, sair daqui melhor do que chegamos e deixar a Terra com um ambiente melhor do que encontramos. Assim seja.